Olá, meus queridos irmãos. Bom poder voltar, estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus, o estudo bíblico, não é? Das nossas literaturas de escola bíblica. Estamos estudando nesse trimestre as cartas que Paulo escreveu, cartas do apóstolo Paulo. E já nestes domingos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E hoje o capítulo de número 4. E o tema, o desafio da unidade em Cristo Jesus. Sobre esse tema, quero, antes de entrar propriamente na lição, fazer algumas considerações com os irmãos. Primeiro, a cidade dos Efésios, ela aparece já lá nas experiências dos apóstolos em Atos. Quando, nos Atos dos Apóstolos, o evangelho chega na cidade dos Efésios e ali acontece a conversão de um homem, né, que era fabricante das miniaturas da deusa Diana, que era cultuada, né, pelos efésios. E a conversão deste homem impactou a cidade. Depois nós vamos ver um outro episódio envolvendo os efésios, quando Paulo, na sua caminhada missionária, já prestes a ir para Jerusalém, se reúne com os anciãos dos Efésios, os pastores das igrejas, né, da região dos Efésios. E ali ele conversa com os pastores, animando a prosseguir na sua vida de evangelização e de apacentar o rebanho do Senhor naquela cidade. Aparece aqui, nesta carta que Paulo escreve, né, quando preso, segundo algumas informações e fontes de que ele estava preso em Roma, quando escreveu esta carta aos Efésios, né, confirmando os irmãos ali. E depois nós vamos ver os Efésios sendo citados também lá entre as 7 igrejas, né, naqueles significados das 7 igrejas no Apocalipse. Então, Efésios é bem citado no Novo Testamento, não é? A carta aos Efésios, aqui exatamente no capítulo de número 4, nós vamos perceber 2 momentos. O primeiro momento, entre o versículo 1 até o versículo 16, Paulo falando da unidade da igreja a exemplo de um corpo, não é? Onde cada um contribui com a sua parte. E depois, a partir do verso 17 até o verso 32, no segundo momento, Paulo vai falar sobre esta nova vida em Cristo Jesus e como agir, né, como crentes em Cristo Jesus. Está em Cristo, né, essa expressão em Cristo aparece 35 vezes só nesta carta que Paulo escreve aos Efésios. Isto quer significar, dá-nos a entender que Paulo está ensinando que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, é aquele que vai agir, né, em prol da unidade da Igreja do Senhor Jesus. Unidade, né? Desafios da unidade. Unidade. O que é unidade? Como entender unidade? Unidade é comunhão. Comunhão. Pode significar estar juntos e pode significar também ter tudo em comum, à luz do que encontramos em Atos 2, quando se refere à igreja, né? A igreja primitiva. Versículo 44 de Atos 2, quando está escrito: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Ali nós percebemos, na prática, o significado da unidade da Igreja do Senhor. Então, irmãos queridos, em tempos, né, de adversidades e diante da diversidade da Igreja, a unidade precisa ser considerada como importante e ela não pode ser desprezada. Eu quero destacar o versículo 16, nesta palavra inicial.
No verso 16 do capítulo 4, nós podemos verificar aqui exatamente o que Paulo quer nos ensinar, no meu entendimento, a respeito de unidade da igreja. Neste capítulo 4, até o verso 16, Paulo ele vai se referir à igreja como corpo, não é? Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, é a cabeça da igreja. Então ele diz, o corpo inteiro, ou seja, não é a parte do corpo, mas o corpo inteiro, ou seja, todos os membros, bem ajustados, é o ajuste que precisa ter na igreja do Senhor, ligados. Esse ligado tem muito a ver com uma ilustração que vamos apontar ao final. Cada um fazendo a sua parte, ou seja, cada um contribuindo com o que sabe fazer, com a sua habilidade, com os seus dons. Então, o corpo inteiro, ajustado, ligados, cada um fazendo a sua parte, produz o quê? Paulo diz no texto, produz o crescimento da igreja. Crescimento. Então, a igreja avivada é a igreja que cresce. Essa é a igreja avivada. Avivamento é crentes unidos, fazendo a obra do Senhor, trabalhando. É oração, é leitura da Bíblia, é serviço cristão, contribuindo para a unidade da igreja. A igreja cresce. E também para a edificação do corpo, edificação em Cristo Jesus, no corpo, dos membros deste corpo. Agora, olha como Paulo encerra este versículo 16 de Efésios 4. Em amor. Então, nada mesmo, não é feito sem que o amor esteja presente. O amor é parte integrante, não é? Da unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, como em todas as suas atividades e história. Deixa eu compartilhar com você, mais uma vez, né, o material que a gente quer estudar juntos, né? E aqui está o PowerPoint, material que a nossa junta nos fornece, não é? A editora Convicção. E fiz aqui algumas adaptações para o nosso contexto, mas quero compartilhar com você. A lição de número 8 desse segundo trimestre. O tema é o desafio da unidade em Cristo. E o texto é Efésios, capítulo 4. Aí estão os dois objetivos, não é, da lição de hoje. Compreender que o que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente sermos como Cristo, sermos como Jesus, não é? E também a necessidade de desenvolver a unidade, tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Então, estes são os dois objetivos da lição de número 8. O texto de Efésios 4:13 é o texto áureo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, crescimento da igreja depende da sua unidade. Unidade da fé, unidade daquilo que crê. O conhecimento de Cristo, o Filho de Deus, para que então possa chegar à estatura deste Cristo, né? À plenitude de Jesus. Então é a igreja promovendo a sua unidade em Cristo Jesus. Efésios 4:1, o desafio da unidade está no fato de um andar digno. Paulo diz de andar digno conforme a vocação para o que foste chamado. Ou seja, fomos chamados para uma vida de responsabilidade diante de Jesus. Fomos chamados para o andar, né? E esse andar expresso em toda a nossa atividade, fazendo a obra do Senhor. Fomos chamados para viver de tal forma que o mundo conheça que somos filhos de Deus. O andar digno, segundo a vocação, né, que
que nos chamou, ou seja, fomos vocacionados pela salvação em Cristo a sermos responsáveis diante do Senhor, a andar e viver de acordo com quem aprendemos do Senhor e mostrar através de nossa vida ao mundo que somos filhos de Deus. Esta é, sem dúvida, a nossa vocação, de acordo com o que Paulo escreve neste versículo. Então, faça uma avaliação. A minha vida condiz com o meu chamado? Dê uma nota de 1 a 10, não é? Como está a sua área pessoal? A sua vida pessoal? A sua relação com a igreja? Com a família? Com a sociedade? Não é? Avalie isto, a exemplo do que você aprende nesta lição e na palavra de Deus. Além de avaliar, use também este momento como uma reflexão, não é? Para refletir a respeito destas realidades na sua vida. Efésios 4:11. O desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à adversidade. Sim, nós estamos diante de momentos adversos. A igreja tem passado por este momento desde o seu nascedor. Então, mesmo em meio à adversidade e diversidades, nós precisamos manter a unidade, não é? Então, daí a pergunta: mesmo em meio à diversidade e adversidades, é possível sustentar a unidade? Claro que sim, não é verdade? Então, é uma pergunta para você refletir. O desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo, versículo 13 de Efésios 4. Não é? Ou seja, a minha vida espiritual precisa ser crescente. A sua vida espiritual também precisa ser crescente. A nossa vida espiritual precisa crescer. E quais são as características deste crescimento? A maturidade da fé, ou na fé, o conhecimento de Deus e a unidade, né, em Cristo Jesus que precisamos buscar. Como isto está na sua vida pessoal, na sua avaliação pessoal? Sim ou não? Então, avalie essas questões e aplique à sua vida, não é? Para que você possa crescer espiritualmente segundo a estatura de Cristo, ou seja, tendo como exemplo a pessoa do Senhor Jesus. Efésios 4, versos 15 e 16. O desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Ou seja, o crente precisa crescer. Nós precisamos crescer, não é? Precisamos ser maduros. E diante de tanta diversidade e adversidade, então é diante desse contexto que a gente precisa se mostrar maturo espiritualmente. E cristãos maduros desenvolvem o potencial da fé. A nossa fé é desenvolvida a partir de uma maturidade cristã. Então, queridos, reflete nestas interrogações. Há algo que está prejudicando o seu crescimento rumo à maturidade cristã? O que você pode fazer para solucionar esse problema? Ou seja, se há algo que está impedindo o seu crescimento, como você pode resolver, não é? Solucionando este problema que impede o seu crescimento espiritual? Sem dúvida, é através da oração, através do estudo da palavra, através do serviço cristão, através da sua responsabilidade com a palavra. O que você pode fazer para promover a maturidade cristã na sua vida e também na vida da igreja? É necessário que sejamos instrumentos do Senhor, não é? Na vida dos irmãos, mas é preciso primeiro crescer, para depois ajudar no crescimento da igreja. Efésios 4:17. O desafio da unidade promove ética de vida relacional. Ou seja, os nossos relacionamentos, primeiro com Deus e também com os homens. Por isso, é preciso entender: não andeis mais na vaidade de sua mente. Ou seja, não andeis mais. É um imperativo, não há meio termo.
Ou seja, a sua vida agora é uma vida em Cristo. Na vaidade de sua mente, ou seja, nos propósitos do seu pensamento. O que precisa ocupar o seu pensamento é a palavra do Senhor, não é? O propósito do seu pensamento precisa estar sendo dirigido pela palavra. Pensamentos e atitudes transformados pelo Espírito Santo, né? Precisa ser observado na vida daqueles que estão em Cristo, para que tenham um relacionamento ético, não é? Com Deus e com as pessoas ao redor. Portanto, queridos, um desafio, né? O assunto da lição é o desafio da unidade em Cristo. Este é o assunto da lição. Os desafios da unidade em Cristo. Então, diante desta lição de hoje, procure ler na revista do aluno as colocações do autor e escolha entre os assuntos, né? Escolha um desafio. E, a partir daí, dar sugestões de como aplicar, primeiro na sua vida e depois também na vida da igreja. Então, como viver esta unidade? Como viver esta unidade em Cristo? Como viver e promover a unidade da Igreja do Senhor Jesus? Primeiro, preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Jesus. É preciso que isto seja uma realidade na sua vida. Segundo, tendo entendimento de que ser diferente na forma de fazer as coisas, na forma de pensar, não é? Dons, na forma de trabalhar. Então, mesmo que haja essa diversidade no seio da igreja, isto não pode impedir de viver a unidade. Ou seja, nós precisamos caminhar todos na direção de um mesmo sentimento, de um mesmo pensamento. Terceiro, desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeita busca, né? Ou a perfeição a ser buscada. Ou seja, desenvolver a unidade a partir do exemplo de Jesus. Então, esta é a lição que temos, né, para este momento, que, sem dúvida, fala dos desafios da unidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, promover esta unidade é realmente desafiador, não é verdade? Mas nós não podemos nos excluir, não é, de sermos usados pelo Senhor na promoção da unidade da igreja e aceitar os desafios, né? Aceitar os desafios de ser usados pelo Senhor. Portanto, irmãos, eu quero exemplificar isto, não é? Com aquela história, aquela ilustração da batata que vira purê. As cozinheiras sabem muito bem, e muitas fazem, né, com muito gosto e que fica muito saboroso. Eu encontrei um vídeo do pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista, em Bacaxiri, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Aplicando ao projeto da sua igreja sobre pequenos grupos, que, aliás, é algo que nós estamos trabalhando em nossa igreja também. Em breve retornaremos com este assunto, não é? A questão dos PGs, pequenos grupos. Então, ele trabalha essa questão da unidade dos grupos, voltado para, sem dúvida, o serviço do discipulado. Ele usa essa ilustração da batata que vira purê. Eu achei muito interessante, não é? Embora já tenha contado para os irmãos em nossa igreja em outras ocasiões, mas eu achei muito interessante repetir aqui, mas através do vídeo que encontrei do pastor Roberto Silva. Então vamos ver, né? Eu e você, junto com o pastor Roberto, né? O que significa unidade a partir da ilustração da batata que vira purê. Só um instantinho que eu vou chegar aqui ao vídeo, tá? Eu preciso chegar aqui. Só um pouquinho, eu vou chegar lá. E vamos juntos, né? Ouvir. Cozinhar
lugar muito especial. Especial na vida das famílias, porque muitas vezes é ali no calor da cozinha que a gente consegue conversar sobre coisas muito íntimas. Muitas vezes é na cozinha que pai, mãe e filhos conseguem conversar e descobrir verdades que fazem toda a diferença na história dos filhos e na história da família. Queria bater um papo com você sobre vida discipular e como essa história pode mudar a história da sua vida. Preste atenção, ele vai usar o batata. Jesus nos fala sobre unidade e ele fala do desejo dele de que seus discípulos vivessem em unidade. Essa é a ideia de igreja. Igreja é formada de discípulos que descobriram a diferença entre união e unidade. Quando nós vemos um saco de batatas e vemos purê, nós começamos a entender o que Jesus tinha em mente quando ele fala sobre união e unidade. Ele diz: eu quero que os meus discípulos sejam um, para que todos creiam. Quando nós pensamos na necessidade de nós vivermos como discípulos que convivem uns com os outros, quando nós descobrimos a essência da vida discipular, aí fica mais fácil conviver como discípulos. Na vida discipular, você descobre que não basta estar juntos. E o que acontece normalmente com o saco de batatas é isso. Batatas que estão unidas dentro do saco, mas elas continuam separadas. Elas são batatas. Elas não descobriram a força da unidade. Elas estão simplesmente reunidas num saco de batata. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o que significa ser transformado por Jesus de um saco de batatas num purê. Você pega a panela e você pode dizer que a panela é o pequeno grupo. E nesse pequeno grupo você coloca discípulos. E os discípulos estão ali. E eles convivem nesse pequeno grupo. É possível eu ter uma união de discípulos sem que eles experimentem aquela unidade que todos nós desejamos ter, que nós lemos lá no livro de Atos, na igreja primitiva. E sabe, esse pequeno grupo precisa experimentar a imersão na palavra de Deus. A água que vai nos ajudar a fazer o purê pode ser comparada com a palavra de Deus, que é tão necessária para que esses discípulos possam amolecer, possam ser preparados para ser transformados num purê. Depois que nós colocamos as batatas na panela, elas estão no pequeno grupo. Depois que nós acrescentamos a água, elas estão imersas na palavra de Deus. Elas precisam do fogo para que elas possam cozinhar, amolecer. É onde a intercessão, a presença do fogo do Espírito Santo no coração das pessoas e no grupo, promove o ambiente para que a obra de Deus aconteça naquele grupo e que a verdadeira união de espírito aconteça entre as pessoas. É só aí que a vida discipular de fato começa a se manifestar como algo sobrenatural. Nós só podemos viver de fato vida discipular como Deus planejou quando o Espírito Santo tem liberdade para amolecer nossos corações, transformar corações de pedra em corações de carne. O Espírito Santo tem liberdade para nos amolecer, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito e sermos abençoados para poder abençoar a outros. É interessante porque quando nós experimentamos essa mutualidade da vida do discípulo que quer abençoar outros, nós começamos a experimentar o que acontece na arte de fazer um purê. Você colocou a batata na panela, ela foi aquecida pelo fogo e aquele fogo da intercessão vai amolecendo o coração. E sabe o que acontece? Você começa todo um exercício de tirar aquelas cascas, as máscaras vão caindo, nós vamos descobrindo quem nós somos, nos deixamos conhecer e é essa obra que Deus vai fazendo. Deus vai nos libertando e nós vamos sendo autênticos, genuínos. Deus vai nos ajudando a mostrar quem nós somos e nós somos aceitos. Só que tem algumas feridas e é interessante porque essas feridas demoram mais a sair. E são aqueles olhos da batata que tem que fazer um pouco mais de força para tirar. Mas eles saem porque existe cura. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser curados e na mutualidade, na vivência
nesse processo de nos transformar em purê, experimentar unidade, existe cura de Deus. Existe cura porque nós estamos cuidando uns dos outros. Existe cura porque nós estamos exortando uns aos outros. Existe cura porque nós estamos ensinando uns aos outros. A mutualidade é esse exercício da unidade do corpo, em que nós vivemos corpo de Cristo. Certamente, quando você tem panela, água, fogo, você experimenta aquele processo de tirar as cascas, você vê crescimento. E a vida discipular pode ser muito bem ilustrada por tudo isso. Mas existe um processo final, que é quando você abre a sua casa para receber pessoas que vão experimentar toda essa vivência discipular. É quando você se encontra com seu discipulador e você percebe que ele está investindo na sua vida. Quando você se encontra com seu discípulo e você investe vida na vida. E você percebe que Deus está agindo através da sua vida e está surgindo uma nova forma de ser. A vida discipular, ela produz isso. Da antiga forma surge uma nova forma de ser, que tem a ver com o agir de Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Quando você vê Atos 2, eles se encontravam todos os dias. Eles tinham alegria de estar juntos. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam fazendo as refeições juntos, eles conviviam. E o que aconteceu é que o mundo da época foi impactado pelo agir de Deus na vida daqueles cristãos. O desejo de Deus hoje em dia não é diferente. Ele quer agir através da minha vida, da sua vida. Ele quer agir através da vida do seu pequeno grupo, através da vida do seu discípulo. E o nosso desafio é que a sua vida, a minha vida, a vida do seu discípulo, a vida do seu pequeno grupo, tem um impacto tremendo, transformando a nossa sociedade. E nós chegamos aqui, o purê está pronto. E esse é o desejo de Deus, que nós, na vivência como discípulo, discipulador, que na vivência do pequeno grupo, nós nos transformemos num purê. Nós tenhamos a experiência da unidade verdadeira. Aquele plano que Deus tem para todos os seus discípulos, para a sua igreja. Jesus, lá em João, capítulo 17, ele nos fala sobre isso. Ele mostra de uma maneira muito clara que ele deseja que os seus discípulos sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero que você também possa experimentar plenamente o que significa ser discípulo de Jesus. Você está disposto a viver a vida discipular como o Senhor planejou? Que Deus o abençoe e que você possa viver como discípulo de Jesus a cada dia da sua vida. Amém, né? Amém. Que realmente possamos viver como purê e não apenas como batatas, não é? Porque batatas estão juntas, mas nós precisamos estar em uma unidade, não é? Em um só pensamento, numa só direção, com os nossos dons e talentos reunidos ali, não é? Mas em prol de uma unidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, né, diante da lição de número 8 da nossa literatura, tanto de jovens como de adultos, podermos crescer e entender os desafios da unidade em Cristo Jesus. Vamos orar para que isto seja uma realidade em nossas vidas, né, e na vida das nossas igrejas, especialmente na vida da sua igreja, né? Aonde você serve ao Senhor, aonde você é instrumento de Deus na promoção, né, do reino de Deus em viver esta unidade em Cristo. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por nossas vidas, obrigado pela vida dos nossos irmãos.
cuida de nós, cuida para que, como igreja do Senhor, possamos viver este tempo fazendo a tua obra. Ó Deus, abençoe para que possamos crescer na tua presença. Ó Deus, cuida para que realmente possamos ter a graça de viver esta unidade em Cristo Jesus. Ó Pai, abençoa para que cada um de nós possa contribuir com dons e talentos e habilidades para o crescimento do corpo de Cristo, a tua igreja, para a sua edificação em amor. Obrigado, Deus. Toma-nos em tuas mãos e capacita-nos a aceitar o desafio de sermos instrumentos do Senhor para a promoção desta unidade. Ó Deus, abençoe as nossas famílias. Abençoe as famílias ao redor do mundo, ao redor do Brasil. Abençoe as nossas igrejas. Abençoe esse tempo difícil que estamos passando. Mas que o Senhor esteja no controle e sabemos que está de todas as coisas. Oramos agradecidos ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Querido irmão, Deus o abençoe e até a próxima oportunidade, né? Com estudos bíblicos para o crescimento da sua vida espiritual e da igreja também. Que o Senhor Deus, portanto, nos abençoe.